Fala galerinha, beleza com vocês? Tranquilo? Então pessoal, hoje a gente retoma aí as nossas aulinhas de PHP básico e hoje a gente vai falar de um assunto que são os arrays, né? Um assunto aí que a gente já começa a entrar num nível de complexidade da programação bem interessante, tá? Até mesmo porque a forma de trabalhar ali com os arrays em PHP, ele nos dá várias possibilidades bem bacanas da gente trabalhar, desde a maneira tradicional ou também com arrays associativos, que aí a gente já vai ver como é que eles funcionam daqui a pouco, beleza? Bora lá então e vamos começar com tudo. Olha só. Então, pessoal, arrays, normalmente o pessoal chama de vetor também, existem algumas nomenclaturas diferentes, tá? Então, arrays bidimensionais, unidimensionais, tridimensionais e por aí vai, e também tem gente que gosta de chamar de vetor. Normalmente vetor, quando a gente fala, né, ou algum professor, alguma pessoa fala vetor, normalmente está se referindo, né, a algo unidimensional, de uma dimensão só, e normalmente o pessoal chama de vetores, para vetores ou arrays bidimensionais, o pessoal também chama de matrizes, tá? Então tem essas várias nomenclaturas, né? No meio da programação a gente vai se acostumando e vai pegando o jeito aí com elas, beleza? Então olha só, os arrays ou vetores, eles são estruturas de dados heterogêneas, assim como as variáveis, porém eles se diferenciam das variáveis por causa do armazenamento de múltiplos valores, tá? Então eu costumo dizer que os arrays ou os vetores é como se eles fossem uma variável, porém com a possibilidade de armazenamento de vários valores, sendo as variáveis o armazenamento de um valor só. Então é basicamente isso. Porém, como na variável eu só acesso aquela caixinha com aquele valor por meio do nome dessa variável, os vetores ou os arrays, você precisa de índices além do nome. Então, como se cada caixinha lá com os vários valores que você poderia armazenar, eles tivessem índices, tá? Então eu tenho que acessar lá aquele valor por meio do nome do vetor ou da matriz, assim como acontece nas variáveis, e também o índice, beleza? E existem várias representações gráficas que eu posso utilizar para, digamos assim, de maneira gráfica eu representar essas estruturas de dados, ok? Então, olha só, um primeiro array aqui, um primeiro vetor, então eu tenho aqui vários valores, essa aqui é a representação gráfica normalmente mais comum, eu tenho os vários valores e aqui os índices, tá? Então eu tenho um vetor aqui, ó, de 3 posições, né? Com os valores 10, 20 e 30, sendo aqui os índices, e aqui no PHP, né, com vetores ou matrizes de índices numéricos, eles iniciam com o 0, beleza? Então, tem aqui o índice 0, 10, o índice 1, 20, o índice 2, o 30, tá? Beleza. Porém, eu também posso ter uma representação gráfica diferente. Olha aqui, ó. Então, eu posso ter uma representação gráfica, ao invés de colunas aqui, eu tenho uma representação gráfica por meio de linhas, tá? Então, acontece de ocorrer esse tipo de representação gráfica, e nesse caso aqui, eu tenho valores, né, por nomes de pessoas, no caso, valores string aqui, onde eu tenho na posição 0 João, posição 1 Maria, 2 Tina e 3 Pedro, beleza? Então se acostumem com esses tipos de representação. Essa primeira aqui é mais comum para o caso dos vetores unidimensionais, mas vocês podem encontrar algo desse tipo aqui também, beleza? Seguindo aí, e aqui eu já mostro para vocês duas formas de representação de declaração dos arrays, tá? Aqui eu estou trabalhando inicialmente com arrays unidimensionais, daqui a pouco a gente trabalha com arrays bidimensionais, que são as matrizes, beleza? Então vamos lá, aqui ó, o primeiro, eu tenho uma declaração aqui, ó, por meio de colchetes, ok? Então aqui no caso eu já estou declarando um array que se chama ARR1 e já estou inicializando ele com valores, beleza? Então aqui eu tenho também o ARR2
e eu posso também declarar eles dessa forma aqui, ó, escrever array e abro parênteses, e aqui eu já estou também inicializando ele com valores, beleza? No caso aqui do ARR2, 100, 20 e 100, 200 e 300. E aqui eu só imprimo, eu mostro na tela, né, uma posição, um valor. No caso aqui eu estou mostrando na tela a posição 0 e estou mostrando na tela do ARR2 a posição 2. Então como é que será que ficaria se eu executasse esse programa aí? Pausa aí, faz aí ou tenta imaginar como é que seria, que eu vou fazer ele agora, beleza? Pausa aí. Primeiro, uma sugestão. Pausa o vídeo, tenta, né, mentalmente saber o que vai ser impresso na tela aqui e depois implementa a título de teste, beleza? Vamos fazer aqui? Olha só, estou aqui no meu PHP Sandbox e aqui eu vou acessar uma colazinha que eu tenho para a gente adiantar o vídeo, para não ficar digitando tudo e às vezes, né, fica muito longo, né? Então vamos lá, minha colazinha já copiei e colei aqui, então vou executar aqui o código, espero que você tenha executado mentalmente aí para ver se vai bater. Então primeiro aqui, o ARR1 vai imprimir a posição 0, no caso aqui posição 0, 10, e o ARR2 vai imprimir a posição 2, então 0, 1, 2, e imprimiu o 300. Então aqui está nosso output, beleza? Então legal. O segundo exemplo, eu inicializo o ARR1 e o ARR2, mas não atribuo nenhum valor a eles. Então, eu inicializo o array de maneira vazia. Percebam que, diferentemente de outras linguagens, né? Então, lá no C, se eu não me engano, lá no Java também, eu tenho que inicializar com um determinado valor aqui, ó, internamente, já delimitando o tamanho. Aqui no PHP não necessariamente você precisa fazer isso, você vai atribuindo valores e ele automaticamente já vai alocando memória e já vai jogando no final lá, tá bom? Então isso ocorre de maneira automática, tá? Uma forma de trabalhar aí, né, de linguagens modernas de maneira muito mais fácil, beleza? Né? Então vamos lá, eu estou fazendo um for aqui, ó, de i começando com 0 e indo até 10, incrementando de 1 em 1, e aqui eu estou atribuindo valores para o ARR1 e o ARR2. E aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor do índice, né, como valor de cada posição lá, eu estou pegando o valor do índice e multiplicando por 10 no ARR1, e no ARR2 eu estou pegando o valor do índice e multiplicando por 100 para atribuir valores lá para cada posição, beleza? No final, eu só imprimo ali duas posições, no ARR1 eu imprimo a posição 1 e no ARR2 eu imprimo a posição 3. Então, da mesma forma como você fez aqui, pausa aí o vídeo, tenta mentalizar o que está ocorrendo aqui e o que vai ser impresso na tela. Depois que você mentalizar, implementa lá a título de teste e verifica. Vamos fazer aqui, vou pegar aqui a minha colinha e vou copiar e colar aqui, ó. Vamos lá, beleza. Então tá aqui já. E aí, o que será que ele vai imprimir aqui no ARR1 e no ARR2? Vamos ver. Então aqui, ó, imprimiu os valores, continuou imprimindo aqui, ó, os valores 10 e o valor 300, tá? Por quê? Porque aqui, ó, na posição 0, 0 vezes 10, ele vai botar 0. Na posição 1, 1 vezes 10, 10. Na posição 2, 2 vezes 10, 100. Então, no caso da posição 1 aqui, ó, 1 vezes 10, 10. Então, ele imprime o 10 no ARR1. E no ARR2, ele imprime a posição 3. Então, 0, 1, 2, 3, que no caso é a quarta, né, posição, como começa do 0. Então, ele vai imprimir 3 vezes 100, 300, o 300 lá, beleza? Então tá ali feito. Façam outros testes aqui, né? Vou imprimir a posição 2 e a posição 5, por exemplo, né? Então tá lá, a 2 vai ser a 20 e a 5 vai ser a 500, beleza? De índice 5, né? Beleza. Então tá aqui feito o exemplo, façam aí na casa de vocês também, beleza? Seguindo aí,
Agora, eu vou iterar sobre esse array, isto é, o que é iterar? Iterar é ir em cada posição, né, depois de criado todo o array, você ir em cada posição e fazer alguma operação normalmente para mostrar esses elementos. Então aqui eu tenho um array de 10 a 50, de 1, 2, 3, 4, 5 posições, e aqui eu estou iterando. E aqui eu estou fazendo um for, né, similar do que eu fiz o for anterior para preenchimento. Eu estou fazendo um for aqui de 0, e olha aqui tem uma coisa diferente, de i menor, vejam que não é menor ou igual, é só menor, e aqui eu estou utilizando uma função própria do PHP, que é o count, e aqui entre parênteses eu passo o array. O que ele faz aqui? Ele retorna nesse count aqui, ó, justamente o tamanho do meu vetor. Beleza? Então ele retorna exatamente o tamanho dele, tá? Então aqui, né, eu não preciso colocar o 5 de maneira explícita, que é o tamanho aqui. Ele já calcula aqui. Se eu aumentar um tamanho, ele já calcula automaticamente. Então aqui, incrementando de 1 em 1, e aqui eu mostro a mensagenzinha na tela, né, com um array, o índice e qual o valor dele. Então olha só, vamos lá na minha colinha aqui e vamos implementar isso aí. Vamos copiar e colar aqui, então tá lá o nosso exemplozinho, e aqui vou executar, vamos ver lá o que ele vai mostrar na tela. Então aqui, ó, posição 0, 10, posição 1, 20, posição 2, o 30, e assim sucessivamente, beleza? Então estou iterando com for, essa é a forma, e eu posso iterar também com uma nova, né, estrutura de repetição, que inclusive ficou pendente lá na nossa aula de estruturas de repetição, que é o for each. O for each, ele serve unicamente, né, para iterar sobre estruturas de repetição, no caso aqui, sobre arrays, ok? Então aqui, ó, eu tenho o nosso mesmo array anterior aqui, e aqui eu estou iterando com o for each. Vejam que é muito mais simples, ó. Olha a diferença do for, né, com vários elementos, utilizando aqui, né, uma variável de controle que é o i. E aqui percebam que eu não preciso de variável de controle. Ele cria aqui algumas variáveis, né, de iteração, nesse caso aqui o valor, mas percebam que eu não preciso de nenhuma variável de controle, incrementar ela, ele automaticamente vai percorrendo os elementos. Vamos fazer aqui, ó. Então, ao invés do for, é o for each. Aqui eu vou escrever. Então, aqui, ó, ARR, S, e aqui você cria uma variável. No caso aqui, eu estou colocando ou chamando ela de valor, que é exatamente o valor. Então, para cada, é como se fosse assim, ó, for each, para cada elemento de ARR, né, se chame valor. Então, para cada vez, né, ele vai começar da primeira posição e a cada loop ele vai passando para o próximo, tá? Então, beleza. Então, aqui, ó, eu poderia simplesmente pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, valor, e dou um BRzinho para saltar uma linha ali no final. Então, aqui, executando, olha lá, ó, ele vai mostrar exatamente todos os valores do meu array. Aí você me pergunta, professor, mas no exemplo anterior ele mostrava lá bonitinho o índice, a ARR, o índice e o valor. Como é que eu poderia fazer isso? Como é que eu posso fazer o for each com índice também? Pode também, aqui, ó. Então aqui, ó, se eu quiser o índice e o valor, eu faço for each, ARR, S, aí aqui, ó, índice, e ele tem essa sintaxe aqui, tá? Vocês vão ver essa simbologia de sintaxe aqui utilizando arrays muito, tá? Principalmente nos arrays associativos que a gente vai ver daqui a pouco, que é esse sinal de igual e o sinal de maior, que é como se fosse uma setinha, tá? E aqui valor. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, vou voltar aqui, que eu tinha alterado a minha mensagem, e vou colocar aqui, ó, no, né, for each, ARRS, índice, e aí setinha ali, ó, que é o igual e o sinal de maior, valor. E aqui, ó, ao invés do i, eu tenho o índice. E aqui eu tenho, ao invés de ARR, eu tenho o valor.
Percebam ali, ó, a diferença? Então aqui o ARR, né? Eu tenho aqui, né? Aqui eu botei ARR entre colchete ali, foi só uma string para que seja mostrado bonitinho ali na tela. Esse ARR não tem nada a ver com esse ARR aqui. Percebo que aqui eu não estou utilizando o cifrão, beleza? Aqui sim eu estou utilizando o índice e o valor, só para que apresente na tela de maneira bonitinha ali, ó. Então aqui, ó, ARR, então percebam aqui, ó, o índice aqui, ó, foi exatamente o índice e depois do igual aqui, lembrando que o igual aqui não é uma atribuição, ele está entre aspas, né, só para ficar bonitinho aqui na tela, e aqui o valor, beleza? Então tá aí bonitinho, poderia botar os 2 pontos aqui, né? Então fiquem à vontade aí na forma com que você vai apresentar a mensagem na tela, beleza? Então tá lá, bonitinho, então percebo que o for each fica bem mais elegante, fica mais bonito aí, né? Ao invés do for. Eu particularmente gosto mais. Legal. Beleza, seguindo aí, pessoal, agora a gente entra, né, numa parte aí da matéria que tem eu diria, com uma complexidade bem grande. Sempre quando a gente começa a lidar com arrays bidimensionais ou matrizes, né, normalmente para quem está começando a estudar programação, fica de cabelo em pé aí, né? Mas enfim, vamos lá, vou tentar ajudar aí na compreensão, apesar de não ser uma aula de lógica de programação, mas vou tentar aí ajudar, talvez em alguma dúvida que tenha ficado aí, né, anteriormente, quem já estudou, enfim, aqui é uma adaptação à linguagem PHP, mas às vezes a gente acaba relembrando alguns conceitos de lógica de programação, beleza? Então vamos lá. Então olha só, as matrizes, elas possuem 2 índices, né? O primeiro da linha e o segundo da coluna. Então aqui eu tenho uma matriz, beleza? Aonde eu tenho os valores 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Legal. E aqui, ó, para referenciar e aí de maneira complementar aos vetores ou arrays unidimensionais, agora eu distribuo aqui de maneira gráfica, né, analisando aqui de maneira gráfica, eu distribuo esses elementos em colunas e em linhas, beleza? Então remete muito lá, por isso o nome de matrizes, né? Remete muito à estrutura de matrizes lá da matemática, beleza? Só que eu diria que as matrizes lá da matemática, elas possuem algumas regras bem específicas e normalmente são utilizadas para fins específicos lá. Aqui a gente utiliza na computação apenas para fins de armazenamento de valores, beleza? E aí, esses armazenamentos, eles possuem o índice da coluna e o índice da linha. No caso aqui na computação, normalmente, né, e eu diria que em praticamente todas as linguagens, o índice da linha, ele vem primeiro ao da coluna. Então é sempre índice da linha e depois o índice da coluna. É igual batalha naval, né? Acesse lá a posição 1, 2. Qual é a posição 1, 2? Então, 1, primeiro índice é da linha, posição 1, e 2, o índice da coluna. Então, aqui, ó, seria o 1, 2, seria o elemento 16. É igual batalha naval lá, para quem já brincou de batalha naval, beleza? Então, aqui, ó, o valor 11 seria o 11 aqui, né? Linha, sempre a linha primeiro. 0, coluna 0, então 0, 0, isto é, linha 0 e coluna 0. O valor 16 seria o 1, 2, que foi exatamente o que a gente exemplificou. Então, linha 1, coluna 2. Beleza? Legal. Seguindo aqui, ó. Então, vamos lá para a codificação. Então, essa mesma matriz, como eu posso codificá-la? Aqui, ó. Eu posso codificá-la dessa forma aqui, ó. Então tá aqui a minha matriz. Então aqui, ó, eu não precisaria pular a coluna, eu poderia colocar tudo em uma linha só. Mas percebam que quando você salta aí, né, as linhas, e até no código você representa de uma maneira visual mais agradável, o entendimento fica muito mais legível, tá, pessoal? Então sempre que possível, façam isso, tá?
podem saltar linhas, a nível de codificação não tem problema nenhum, de execução do programa não vai dar erro, algo do tipo, e visualmente fica muito mais agradável, beleza? Então aqui está a minha matriz, e aqui eu estou iterando ou percorrendo por meio do for. Dá para fazer por for each? Dá também, beleza? Depois a gente faz. Então aqui, ó, o forzinho aqui, tá? Que eu fiz com for porque normalmente os alunos estão mais acostumados a utilizar a interação por matriz por meio do for, beleza? Então tá aqui, ó, o forzinho, aonde o meu i ele percorre as linhas e o j percorre as colunas. Então eu tenho um for aqui, ó. Normalmente quando eu estou percorrendo matriz, eu tenho que ter um for aninhado, isto é, 2 for aqui e um aninhado ao outro, beleza? Isso aí dá uma confusão danada na cabeça dos alunos, né? Mas enfim, então primeiro eu fixo a linha, percorro as colunas, depois, né, vou iterando sobre, aí aumento uma linha, incremento uma linha e começo tudo de novo nas colunas. Aumento a linha, começo tudo de novo nas colunas. Normalmente, para quem está começando a estudar programação, dá um nó danado na cabeça dos alunos a respeito disso. Beleza. Vamos fazer aqui a implementação. Então aqui, ó, estou com a minha colinha, copiei, colei aqui, ó. O que eu havia falado inicialmente, eu poderia utilizar a matriz assim, ó, tá? Sem problema nenhum, tá? Só que percebam, visualmente, da outra forma, ela fica muito mais agradável. É difícil você bater o olho aqui e saber que isso aqui é uma matriz, porque está numa linha só, né? Então, o outro jeito é muito mais agradável você bater o olho e verificar dessa forma aqui, beleza? E aqui eu estou iterando, como é uma matriz 3 por 3, então aqui, ó, i menor que 3 e j menor do que 3, beleza? E aqui eu dou um eco, matriz IJ, e aqui eu utilizo um e-comercial NBSP, ponto e vírgula. Isso aqui ele força, é do HTML, tá? Isso aqui é uma codificação do HTML que ele força um espaço. Porque eu poderia dar um monte de espaço aqui, ó, que ele daria um espaço só. Isso é coisa do HTML, tá? Então, para que você force o espaço, então aqui eu tenho um espaço, que ele daria, eu forço um espaço e dou outro espaço, que é como se fosse eu der um outro espaço, aqui ele dá um só, tá? Então aqui eu forço um espaço, beleza? Então ele dá, aí imprime o valor e 3 espaçozinhos para ficar bonitinho. E a cada iteração aqui da minha linha, eu salto uma linha, beleza? Para ficar visualmente bonitinho aqui, ó. Então tá lá. A minha matriz, né, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Se eu não tivesse esse eco aqui, por exemplo, ficaria tudo numa linha só. Por isso que eu tenho que dar aquele eco de BR lá, beleza? Então, ele tem ali o eco bonitinho para que visualmente ele fique lá legal, beleza? Então, tá ali a minha matriz. Nesse caso aqui, eu estou inicializando a matriz já com valores, beleza? Então tá aqui o exemplo. O próximo exemplo aqui, ó, eu não inicializo a matriz com valores, ó. Eu não inicializo ela com valores. Então tá aqui a minha matriz e aqui eu abro e fecho, né, 2 vezes o colchete. E aqui tem uma informação muito importante, porque normalmente, deixa eu copiar aqui na minha colinha e eu vou explicando para vocês lá na codificação. Então, olha só, aqui no PHP eu utilizo dessa forma. Em outras linguagens, no C, no Java, seria assim, ó, tá? Então, cuidado, beleza? Se você aprendeu com alguma outra linguagem. Aqui no PHP, você inicializa daquele jeito aqui. E aqui, ó, eu estou inicializando, né? Aqui eu inicializei minha matriz vazia e aqui eu estou atribuindo valores. Nesse caso aqui eu estou utilizando o range, né? Que é uma função do PHP para criação de números aleatórios. E aqui é bem simples, no PHP eu só coloco aqui os 2 parâmetros do range, que é o intervalo inicial e o intervalo final, que ele está gerando aqui um número inteiro entre 1 e 20, beleza? Legal. Depois que eu atribuo, né, um valor para cada posição, depois eu venho percorrendo, né, da mesma forma que eu fiz anteriormente a minha matriz. Então, executando aqui,
Talvez o output não vai ficar tão bonitinho, olha lá, ó, não ficou certinho, retinho, né? Porque alguns valores aqui, ó, tem dois, né, duas casas e uma casa. Mas deu para entender aqui a minha matriz: 20, 14, 13, 1, 6, né, 13, 16 e assim sucessivamente. Beleza? Então tá ali, bonitinho a minha matriz. Legal? Aqui para atribuir eu tenho que usar o for mesmo, tá? Aqui nesse caso eu estou utilizando uma matriz 3 por 5, tá bom? Não necessariamente você precisa ter dois valores iguais, tá? Então aqui um exemplo aqui, né? 3, uma matriz 3 por 5 e não uma 3 por 3 como a gente tinha anteriormente, beleza? Tá aqui bonitinho. E aqui, ó, vamos brincar aqui, ó. Aqui eu não quero iterar, né, com o for, eu quero iterar com o for each. Vamos ver como é que ficaria? Aqui não dá porque minha matriz ela está vazia, tá? Eu estou preenchendo com valores, aqui seria o for. Mas depois que eu já preenchi, eu quero usar o for each. Como é que ficaria? Então, for each aqui, ó, matriz S, e aqui, ó, eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu tenho que fazer dois for each, tá? O primeiro, eu falo aqui, ó, eu quero iterar sobre a minha, para cada elemento da minha matriz, eu vou chamar de linha. Então, primeiro eu pego uma linha toda. Então, ele vai linha por linha aqui nesse primeiro for each. Então, ele vai linha por linha. E no segundo for each, ó, no segundo for each aqui, ó, eu pego a minha linha e valor. Ó, pego a minha linha e falo, ó, para cada linha minha, eu vou iterar agora pelas colunas, tá? E aqui é só fazer valor. Olha lá, ó, bonitinho aqui. Se eu rodar novamente, pode ver que não vai mudar. Quer dizer, mudou meu input porque eu estou pegando números aleatórios, né? Mas no final das contas é a mesma lógica, tá bom? Então tá aí a utilização aí, né, do for each para percorrer matrizes. O primeiro for each eu percorro as linhas e o segundo for each eu percorro os valores, no caso ali, de cada coluna, beleza? Então tá ali os dois exemplos de iteração, legal? Beleza. E aí, pessoal, a gente entra agora no assunto de arrays associativos. O que são arrays associativos? Arrays associativos, eles não são nada mais, nada menos do que vetores, matrizes, arrays, igual a gente viu antes. Porém, com apenas uma diferença. Qual é a única diferença que os arrays associativos aqui do PHP eles têm? Ao invés de você ter índices ou a possibilidade de ter índices numéricos, você tem a possibilidade de ter índices, nomes, né, qualquer valor que você quiser, seja ele inteiro ou string, tá? Mas como assim, professor? Eu tenho um índice que é um nome. É isso mesmo, tá? Isso casa muito bem, né, com o banco de dados, tá? E justamente por causa dos bancos de dados, das tabelas dos bancos de dados, é que os arrays, a concepção de arrays associativos, elas foram criadas, tá? Então, olha só que interessante, ó. Vamos lá. Vamos pensar aqui, ó, numa tabela de clientes de um banco, tá? Não um banco de dados, é um banco lá de dinheiro mesmo, beleza? Então, vamos supor uma tabela de clientes de um banco. Vamos supor aqui que essa tabela tem o número da conta, eu tenho o CPF, eu tenho o nome do cliente e tenho o saldo lá da conta, beleza? Tem lá uma tabelinha lá, qualquer, né? Essa tabelinha ela não está normatizada, mas tudo bem, né? Não vou entrar nesse mérito. Quem já estudou banco de dados aí sabe muito bem disso. Mas enfim, vamos supor que eu tivesse uma tabela lá com esses dados. Beleza. Então tá aqui, ó, conta, CPF, nome e saldo. Percebam aqui, ó, que eu tenho cada linha, seria que eu poderia atribuir um índice a ela, sem problema. Então, índice 0, índice 1, linha 0, linha 1, linha 2. Beleza, sem problema. Porém, a coluna, percebam que eu não tenho índice 0, 1, 2, 3. Poderia até ter, mas percebam que seria muito mais fácil chamá-la de coluna conta, coluna CPF, coluna nome, coluna saldo,
tá? Então, por que não, ao atribuir 0, 1, 2, 3, né, eu não atribuo a coluna o índice, conta, índice CPF, índice nome, índice saldo, sem problema nenhum. E aí, para a gente começar a exemplificar isso, eu vou fazer um recorte nessa tabela aqui, ó. Vou pegar apenas o primeiro registro, tá? O primeiro registro aqui, que é o fulano, tá? Vou fazer um recortezinho aqui. Beleza. Peguei o registro fulano e vou codificá-lo. Então, vamos lá para a codificação, ó. Então, olha só, vamos lá para a codificação. Tem o código aqui. Vamos lá para a codificação. Olha só. Beleza. É o mesmo código aqui, ó. Porém aqui, ó, eu saltei só uma linhazinha aqui, ó, porque senão não ia dar aqui, ia ficar com screw aqui na horizontal. Então eu saltei uma linha. Olha que interessante aqui, ó. Eu tô criando aqui, né, um array, tá? Eu tô criando um array. E aqui esse array, ó, olha só que interessante, né? Então aqui, ó, o colchete aqui, ó, já me diz que é um array. Beleza? Eu poderia utilizar o array lá entre parênteses também. Normalmente utiliza-se com colchete, tá? E aqui, olha só que interessante, ó. Eu tô criando aqui, ó, um índice. Olha só, tô criando um índice chamado conta. Ah, professor, tem que ser com aspas simples? Não, poderia ser aspas duplas também, sem problema, tá? Então, tô criando o índice conta com o valor, e aqui, ó, eu tô índice, quando eu tô trabalhando com arrays associativos, tá? Eu utilizo a atribuição, né? Esse símbolo aqui, e aqui, ó, eu tô jogando para dentro da caixinha lá, ó, conta, né, da coluna conta, o valor 1, 2, 3. E aqui, ó, tô utilizando o índice CPF e tô jogando o valor lá, o CPF. Estou criando um índice nome e estou jogando o valor fulano da Silva. E estou jogando o índice saldo e estou jogando o valorzinho lá 100. E aqui, ó, eu vou até retirar esse camaradinho aqui por enquanto, ó, o meu for each de iteração. E aqui vamos supor que eu quero saber o número da conta do meu cliente. Então eu poderia aqui, ó, dar um eco cliente e fazer aqui, ó, conta, sem problema nenhum. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Olha lá, ó, o valor 1, 2, 3. Tá vendo? Então percebam, eu não tenho aqui cliente na posição 0, por exemplo, tá? Na coluna 0. Eu tenho cliente na qual posição? Na posição conta, tá? Então percebam essa desvinculação do índice numérico, né, de começa com 0, 1, 2, 3, para um índice, um valor, uma string, olha só que interessante, um nome, tá bom? E beleza, eu quero agora o cliente CPF, beleza, tá lá, ó, CPF do meu cliente, o valor, que é esse valor que eu joguei aqui, ó, tá bom? E percebam uma outra coisa, né, interessante, diferentemente lá dos exemplos numéricos que a gente havia feito anteriores, né? Os arrays associativos aqui, na verdade, os arrays aqui no PHP, eles são heterogêneos, de dados com dados ou possibilidade de dados heterogêneos e não só homogêneos. Percebam, ó, primeiro que o PHP ele não é tipado, né? E a outra, não sei se vocês perceberam, mas aqui eu tenho um valor numérico e aqui eu tenho um valor string. Valor numérico e valor string e valor numérico, tá? Eu poderia aqui, ó, saldo 100.50, sem problema nenhum. E aqui eu vou dar saldo e olha lá, ó, ele vai imprimir lá o valor 100.5, aquele tira o zerinho à direita ali, né? Mas enfim, então perceba, eu tenho vários tipos de dados diferentes dentro do meu array, tá? Então aqui no PHP você trabalha com esse tipo de dados heterogêneos e não só dados homogêneos, como acontece em outras linguagens tipadas, beleza? Legal. Então percebam a flexibilidade aí de utilização. E aí eu vou voltar lá no meu, né, códigozinho que eu apaguei, no meu for each. Aqui, ó, o meu for each, eu estou iterando da mesma forma que eu fiz anteriormente, cliente as índice e valor.
tá? Então aqui, ó, eu tô dando um eco aqui no índice valor, vamos ver o que, que ele vai imprimir aqui, ó, um em cada linha. Olha que interessante, ó, eu consigo acessar cada índice e o seu valor, né, normalmente com o for each. Olha que potencial e que interessante que é essa utilização de arrays associativos do PHP, beleza? Muito legal. E vamos seguindo, porque agora a gente tinha implementado apenas um cortezinho, né? A gente tinha feito um cortezinho. Aqui, só antes de eu mostrar a tabelinha inteira, vejam que, lembra que eu falei para vocês lá, para às vezes saltar algumas linhas para visualmente ser mais agradável? Aqui, ó, a forma de representação normalmente dos arrays associativos, a gente vai saltando linhas aqui, ó, e dando tab aqui, ó, para ficar visualmente mais bonitinho, ó. Tá vendo? Normalmente a gente faz isso aqui, ó. Olha lá. Olha como é que ficou visualmente muito mais bonito, né? Olha só que legal, né? Visualmente a gente fica muito mais agradável da gente entender ali que cada campinho ali está recebendo o seu valor. Beleza? Legal. Então foi isso aí que eu fiz aqui, né? O código é o mesmo, porém só a forma de organização dos dados aqui do cliente que eu coloquei diferente. Beleza, vamos seguindo então. Legal, professor. Você fez de uma linha. E agora das demais linhas da minha tabela, né? Lembrando lá, minha tabela lá tinha vários registros. Como isso ficaria aqui no PHP? Olha lá, ó. Eu tenho vários clientes, né? Então ali eu já usei uma representação, né, mais agradável em várias linhas. E aqui eu dou o for each. E percebam, a lógica do for each é a mesma lógica que a gente utilizou lá em matriz, percebam? Quando eu tenho aqui, ó, esse camaradinho aqui, ó, esse camaradinho aqui era um vetor unidimensional, beleza? Porém agora, né, com vários registros, eu tenho um vetor, um array bidimensional, é uma matriz isso aqui, ó, percebam? Isso aqui é uma matriz, ó, aqui, ó, é uma matriz, tá? Então percebam visualmente aqui, ó, uma matriz, ó, linha, né, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, e por aí vai, tá? O meu batalha navalzinho lá é o mesmo, porém agora as minhas linhas, elas continuam com índices numéricos, mas isso aí acaba que na manipulação acaba sendo quase que transparente, tá? O que importa mais aqui são os índices das colunas, tá? Então aqui, ó, a forma de iterar com o for each, né? E aí eu preciso do for each para iterar, porque eu não tenho mais lá, né, índices, né? Com, ó, vou fazer um for de i de tanto a tanto. Não tem como fazer isso. Você tem que iterar lá com o for each, beleza? E aí, ó, o for each, a lógica é a mesma. Vamos fazer aqui, ó. Opa, vamos fazer aqui no código. Então, olha lá, ó, os meus clientes, lá, ó, né, cada campinho. Então, percebam aqui, ó, só cuidado aqui com a sintaxe. Aqui eu abro, né, com o colchete aqui, ó, e para cada valorzinho aqui eu abro e fecho o colchete, vírgula, aí crio um outro registro, abro e fecho o colchete, vírgula, abro e fecho o colchete. Aqui no final eu posso ter ou não a vírgula, ela é opcional, tá? Você ter uma vírgula aqui não vai dar erro não. O certo é até tirar, beleza? Mas se você manter aqui, não vai dar erro nenhum, beleza? Aqui eu tenho o for each, e aqui, ó, só mudei o nome, tá? Antes eu tinha o cliente, que era um cliente só, aqui eu tenho clientes, minha matriz de clientes, beleza? E aqui eu estou fazendo for each clientes as cliente, então estou percorrendo as linhas, beleza? Aqui eu dou um eco aqui bonitinho, só mostrando ali cliente, e aqui for each cliente, que é a minha linha aqui, ó, as índice valor, e aqui eu mantenho o mesmo eco anterior, e dou um eco aqui BR para saltar a linha, beleza? Então, executando o meu código aqui, ó, olha lá, ó, cliente, tá vendo aqui, ó? Por isso que eu botei o clientezinho, esse eco de cliente aqui, ó. Cliente, então, conta, 1, 2, 3, outro cliente, tá? E por aí vai. Se quisesse botar aqui, ó, quer ver? Fazer até um negocinho bonitinho aqui, ó. Se eu quisesse botar um separador aqui, ó, olha lá como é que ficaria, ó. Olha lá. Legal, né? Aqui nem precisaria do BR, desse BR, porque ele já está saltando a linha, né?
Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Olha lá. Opa. Ah, não. Na verdade não precisava do outro BR, né? Deste BR aqui, ó. Isso. Vamos ver se vai ficar bonitinho agora. É legal aí testando, né? Ah, agora ficou melhor, né? Então tá ali minha conta. Legal, olha lá. Um separadorzinho só para ficar bonitinho, beleza? Olha que legal. Então tá ali os meus valores, né? E aí, pessoal, percebam o potencial. Quando a gente estiver trabalhando com um banco de dados, né? Quando vocês forem, né, evoluindo no conhecimento, trabalhar banco de dados com banco de dados, é possível, por exemplo, você fazer uma conexão com o banco de dados e pegar todos os valores com um select qualquer, seja todos os valores, ou se você esteja filtrando lá por um where, enfim. Você pegar esses valores do selectzinho lá do banco de dados, jogar por uma estrutura dessa e iterar no seu sistema. Ah, eu quero, por exemplo, buscar as informações do meu banco de dados e quero mostrar lá no meu HTML por meio de uma tabela. Beleza, você faz o select, traz esses valores do banco de dados todos para essa estrutura, itera e vai montando a sua tabela, sem problema nenhum. Perceba o grande potencial que tem e interligação com o banco de dados que os arrays associativos do PHP possuem, beleza? Então, fica aí a dica para vocês, beleza? E aí, só complementando, tá? A informação apenas poderá ser utilizado como índice em arrays associativos os tipos inteiro e string, conforme eu havia falado anteriormente, tá? Visite a página abaixo para descobrir as funções possíveis de manipulação de arrays, tá? Então aqui tem uma referência para o manual do PHP para a parte, né, de funções de manipulações de arrays, que tem uma imensidão de funções já prontas, inclusive funções aqui, ó, para ordenação automática, para concatenação, para busca de elementos, para você inserir elemento no meio, inserir elemento no início, enfim, você tem aqui uma infinidade de funções já prontinhas, tá? Que é muito bacana mesmo. Funções aqui explode, implode, que são muito utilizados para você, por exemplo, transformar uma string para um array, transformar um array para uma string, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá um conjunto de uma string zona, né? Por exemplo, em arquivo CSV, um conjunto de elementos separados por ponto e vírgula. Aí eu quero simplesmente pegar essa string zona separados por ponto e vírgula, o separador um ponto e vírgula, e jogar toda essa estrutura, por exemplo, para um array. Eu posso fazer com uma funçãozinha simples aqui, tá? Que é se eu não me engano, é o explode. E o contrário, eu quero um array e eu quero transformar numa string com um separador ponto e vírgula. Se eu não me engano aqui, é o implode. Enfim, dê uma estudada nessas funções, que tem uma imensidão de funções muito legais para você manipular aí livremente os arrays, beleza? Legal, pessoal, a gente fica por aqui então, nessa aulinha de PHP sobre arrays, beleza? Então façam aí, né, alguns testes, implementem, brinquem aí à vontade para que vocês pratiquem, beleza? A gente fica por aqui e nos vemos nas próximas aulas. Valeu, galerinha!